Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 9/8, nós vamos meditar em Isaías, do capítulo 25 ao capítulo 27. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos agora falar sobre um cântico de louvor, pela misericórdia divina. E Isaías começa esse cântico falando assim: Ó Senhor, tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. É isso mesmo. E ele continua dizendo: porque a cidade fizeste um montão de pedras e da cidade forte uma ruína. A fortaleza dos estranhos já não é a cidade e jamais será reedificada. Porque fostes a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado, e na angústia, refúgio contra a tempestade, sombra contra o calor, porque dos tiranos o bufo é como uma tempestade contra o muro. Como calor em lugar seco, olha só o que ele fala: tu abaterás o ímpeto dos estranhos. E ele continua: como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem. Assim, o hino triunfal dos tiranos será aniquilado. O Senhor dos Exércitos dará neste monte todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa de vinhos velhos, pratos gordurosos, tutano, vinho velho, bem classificado. Então você sabe que o vinho, quanto mais velho, melhor ele é, né? Pois bem, destruirá nesse monte a coberta que se envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todo o rosto e tirará da terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor assim o falou. Essa profecia, né, nós vamos ver cumprimento dela, que ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, lá em Apocalipse. Isso mesmo, Apocalipse capítulo 7, versículo 17. Pois bem, naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Deus a quem aguardávamos, na sua salvação exuberamos e alegremos. Porque a mão do Senhor descansará sobre o monte, mas Moabe será trilhado no seu lugar. E não se pisa palha na água da cova da esterqueira. No meio disso estenderá ele a mão, como se estende o nadador para nadar, mas o Senhor lhe abaterá altivez e não obstante a perícia das suas mãos, e baixará as altas fortalezas dos seus muros, abatê-las, derribá-las por terra até o pó. Profecia aqui, como eu falei, ela não é só mencionada por Isaías. Nós temos também Ezequiel 25:8, Amós 2, Sofonia 2, Jeremias 4, todo mundo falando sobre essa profecia, né? Vamos ter também um cântico de confiança. Tivemos um cântico de louvor, agora um cântico de confiança. E esta confiança é na proteção divina. Olha só, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, Deus lhe pôs a salvação por muro e baluarte. Abriu portas para que entre as nações justa que aguarda a fidelidade. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Olha só, aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Isso aqui é uma promessa, grife aí na sua Bíblia. É uma promessa e que você pode orar esta promessa sobre a sua vida. Vou repetir, está no capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor,
Conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Então, quando você for orar a palavra, declare isso: Senhor, eu confio em ti. E porque eu confio em ti, eu creio, Senhor, na tua palavra, de que o Senhor conservará o meu coração, a minha mente em perfeita paz, porque eu estarei firme no teu propósito. É isso mesmo, isso é orar a palavra. E ele continua: confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então você pode acrescentar também isso na sua oração. Senhor, eu confio em ti, porque tu és uma rocha e tu és eterno. Que coisa maravilhosa, não é? Que segurança extraordinária nós temos aqui com a palavra de Deus. O pé a pisará e os pés dos aflitos e os passos dos pobres. A vereda do justo é plana. Tu que és justo, aplana a vereda do justo. Também, através dos teus juízos, Senhor, te esperamos, e no teu nome, na tua memória, está cheio da nossa alma. Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Ainda que te mostre favor ao perverso, nem por isso aprende a justiça. Até na terra, retidão ele comete, e iniquidade não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, mas nem por isso a vem. Porém, verão o teu zelo pelo povo e se envergonharão, e o teu furor por causa dos teus adversários, que os consuma. Senhor, concede-nos paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Olha que lindo, não é? Ó Senhor nosso Deus, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas graças a ti, somente é que louvaremos o teu nome. Mortos não tornarão a viver, sombra não ressuscitarão. Por isso os castigastes e destruístes, e lhe fizeste parecer toda a memória. Tu, Senhor, aumentastes o povo e tem sido glorificado todos os confins da terra. Senhor, na angústia te buscaram, vindo sobre eles a tua correção. Derramaram os seus corações, como a mulher grávida, quando se aproxima da hora de dar à luz, se contorce, dá gritos com suas dores. Assim fomos nós, na tua presença, ó Senhor. Concede-nos nós contorcemos em dores de parto, mais do que aquela que dá à luz. Foi o vento, não trouxemos à terra livramento algum, e não nascemos moradores do mundo. Os vossos mortos também são cadáveres e viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai os que habitam no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como orvalho de vida, e a terra dará luz aos seus mortos. Pois eis que o Senhor sai do teu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra. Terra descobrirá o sangue que embebedou e já não encobrirá aqueles que foram mortos. E por fim, capítulo 27. Deus ama ao seu povo e o salva. É uma promessa que está declarada em Isaías capítulo 27. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte.
dragão, serpente veloz. O dragão e a serpente sinuosa matará o monstro que está no mar. Jó fala sobre esse monstro, né? Leviatã. Tá lá em Jó 41:1. Isso mesmo. Salmos também vai falar sobre ele, tá em Salmos 74:14. Naquele dia dirá o Senhor: cantai a vinha deliciosa. Eu, o Senhor, vigio cada momento e regarei para que ninguém lhe faça dano de noite. E de dia eu cuidarei dela. Não há indignação de mim. Quem me dera espinheiros e abrolhos diante de mim. Em guerra eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que homens se apoderem da minha força e façam paz comigo. Sim, que façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá, brotará Israel e encherão de frutos o mundo. Porventura feriu o Senhor Israel como aquele que o feriram, ou o matou assim como aqueles que o mataram? Com xoxô, o exílio o trataste, com forte sopro exultaste no dia do vento oriental. Portanto, com isso será expiada a culpa de Jacó. E este é todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando o Senhor fizer todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, não ficará em pé postes ídolos e altares de incenso, porque a cidade fortificada está solitária, habitação desamparada, abandonada, como no deserto. E ali pastam os bezerros, deitam-se e devoram os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, são quebrados, então vêm as mulheres e lhes deitam fogo, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso aquele que fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não perdoará. Naquele dia em que o Senhor debrulhará o seu cereal, desde o Eufrate até o ribeirinho do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta. E os que andam perdidos pela terra da Assíria, e os que forem desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo de Jerusalém. Deixa eu orar para você. Senhor, nesta manhã, queremos te louvar pela tua palavra, pelos ensinos preciosos da tua palavra e por tantas promessas que o Senhor tem disponibilizado para nós através da tua palavra. Nós queremos sim, Senhor, todos os dias vivenciar o que a tua palavra nos traz, porque sabemos que tudo o que precisamos encontramos em ti. Colocamos diante de ti tudo que temos e somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.